inteirinho. Acho bonito e eu achei lindo o que Davi escreve aqui. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não se imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti o tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, esta e ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Eu falo, ela falou, vai falar sobre alegria, não estou entendendo. Muitas das vezes, igreja, a gente fica a perguntar e fica à procura de muitas alegrias. E nós ficamos no mundo à procura de algo que nos traga felicidade. E de verdade, elas trazem, mas passageiramente. Quando eu leio esse salmo, ele traz para mim muitos ensinamentos. E eu quero passar para vocês aquilo que o Senhor me ensinou a respeito de alegria. Em muitos momentos, nós procuramos alegrias do mundo. E o salmo está nos ensinando. E nós já sabemos como crente que nenhuma das alegrias desse mundo são maiores do que a alegria de estar na presença do Senhor. E aqui, Davi, ele está nos levando ao entendimento de que as alegrias deste mundo, elas passam. Algumas passam rápido demais, outras às vezes com um processo mais longo, por conta das consequências que elas trazem. Mas são alegrias passageiras. E o salmista aqui está dizendo algo maravilhoso, que as riquezas deste mundo não têm valor diante da riqueza do Senhor. O salmista está dizendo aqui para mim e para você que as bênçãos espirituais, elas são melhores do que as bênçãos do mundo. O salmista, ele começa dizendo assim, eu vou ler novamente o verso 1 e 2, ele diz assim, bem-aventurado, feliz, muito feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, muito feliz, feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Aqui, Davi está declarando que é feliz aquele que é perdoado dos pecados, igreja. É lindo demais isso. E olha, no tempo de Davi, Cristo não havia sido revelado como Ele é a nós. Era distante para o Davi pensar que Cristo havia perdoado ele dos pecados. Estava longe demais, ele tinha sombras do Cristo.
E aqui ele recebe uma revelação do Espírito e ele diz como é feliz, como é muito feliz o homem que é perdoado dos pecados. Como é feliz. E, gente, para ele dizer isso, ele deve ter tido uma experiência muito grande com a felicidade do Senhor. E qual que é a felicidade que ele está falando? Bem-aventurado, aquele que é perdoado de pecados. Com certeza, Davi passou por um período de experiência, de arrependimento de pecados. Com certeza, ele estava em um período bem difícil, porque quando nós vamos lendo todos os versículos, nós vamos compreendendo cada uma das etapas que Davi viveu. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer para você como você é feliz. Você é muito feliz, porque verdadeiramente Ele perdoou os seus pecados. Como nós somos agraciados, igreja. Bem-aventurado é você, homem. Bem-aventurado é você, mulher, que foi perdoada dos seus pecados, que foi perdoado dos seus pecados. E para dizer isso, Davi teve uma experiência muito profunda. Eu não sei ao certo, porque os estudiosos não me apontam nenhum dos momentos em que foi escrito esse salmo. Alguns dizem supostas, e eu não quero fazer suposições aqui. Mas eu entendo que não foi em um período fácil. Mas ele encontrou a felicidade em dizer essas palavras. E ele trouxe ânimo para muitos e encorajamento para muitos. Que hoje o teu coração se encha de alegria e que essa alegria transborde, alcançando todos aqueles que estão ao teu redor. Porque a tua alegria é saber que você foi perdoado de pecados. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E olha, Davi tinha tudo. Tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha popularidade, ele era um homem popular. Ele era o rei de Israel, ele era bonito. Pensa num homem bonito, era ele. Não faltava nada para ele. Não faltava nada para ele. Não faltava nenhum tipo de riqueza natural. E ele declara com a boca dele que isso não trazia felicidade nenhuma para ele. O que trazia felicidade para Davi era saber que feliz era o homem que era perdoado das suas transgressões. E ele repete isso. E ele fala isso por 3 vezes. Ele fala de iniquidade, ele fala de pecado, ele fala de iníquo. E quando ele fala sobre isso, é o mesmo significado. Ele está dizendo como somos felizes. Ele está dizendo como eu sou feliz, porque eu fui perdoado dos meus pecados. E olha, não era na era da graça. Não era. Ou seja, uma pessoa pode ter tudo, mas ela pode não ser feliz. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Quantas pessoas cheias de tudo ficam à procura de felicidades. E elas procuram ser felizes. E o dinheiro não ocupa, a popularidade não ocupa, os status não ocupam. Estar no meio de pessoas com fama e status não traz felicidade. Pelo contrário, traz uma falsa impressão. Você tem que fingir estar feliz. Mas todas essas pessoas que procuram as riquezas deste mundo, elas estão à procura da maior felicidade que Davi está expressando aqui. E ele diz assim, neste salmo, gente, o rei de Israel está escrevendo um salmo, ele tira um tempo para escrever um salmo e dizer, por inspiração de Deus, que feliz é o homem que é perdoado dos seus pecados. Um homem extremamente importante, ele tira um tempo dele para dizer que ele está feliz por conta do perdão dos pecados, não pelas coisas que ele tinha, não pelas coisas que ele conquistou.
não pelas coisas que ele alcançou. E eu, estudando as Escrituras Sagradas hoje, pensei assim, nossa, meu Deus, eu me lembrei de Jesus conversando em uma parábola com os discípulos, ele contando uma parábola, e ele fala de um homem rico. E lá em Lucas capítulo 12, essa parábola é contada. Ele tinha muitas propriedades, esse homem rico. Ele tinha muitas propriedades e ele resolveu expandir as suas propriedades. E ele tem planos para que aquilo cresça e fique maior do que já está. E ele começa planos e planos e planos. E naquela noite, Deus aparece para esse homem rico e diz para ele, tolo. É a mesma coisa que Jesus chegasse e falasse assim, tolo que você é, eles vão pedir a tua alma. E você não vai estar preparado. Porque tudo que você está preparando aqui, para quem será? Jesus está falando sobre a parábola por um homem cheio de riquezas, que tolo ele estava sendo, pensando naquilo. Quando nós ficamos focados nas coisas desse mundo, e não estou dizendo para você que você não deva ter coisas, pelo contrário, que bom que seria se a igreja tivesse, se o povo de Deus tivesse bonança, fossem bem-sucedidos, porque é assim que o Senhor nos quer. E eu quero que você entenda isso, que Deus quer que nós venhamos a ser abençoados, prósperos em tudo, inclusive na vida financeira. Não é sobre não ter coisas, mas ter, não dever a ninguém, e ter para você e para os outros. Mas aqui, Jesus está chamando a atenção desse homem rico, porque ele está sendo tolo, acumulando muitas coisas e esquecendo da maior riqueza, que é o perdão de pecados, maior felicidade. As coisas desse mundo, eu já disse, vou repetir, elas são passageiras. O dinheiro acaba, a beleza acaba, as vestimentas apodrecem, os sapatos descolam, as plásticas têm um tempo de fim, elas não vão ficar por muito tempo. As coisas, a comida, ela apodrece, a casa, ela pode cair. Todos os anos temos que reformar a casa porque a tintura fica ruim, as coisas envelhecem e acabam. Porque são felicidades passageiras e tudo passa. A fama passa. Quantos homens e mulheres você já viu famosos por aí e passou? Logo em seguida apareceu outro para se tornar famoso. E assim vai, porque tudo passa. Como hoje, pode passar daqui algumas horas, as coisas passam. E o que nós temos para amanhã? O que eu e você temos para amanhã? É isso que Jesus está falando para esse homem rico. O que você tem amanhã que vão pedir a tua alma? O que você tem? Igreja, tudo muda. As circunstâncias mudam. E muda constantemente. Existem mudanças constantes. Tudo muda. E Davi encontrou uma base sólida. Ele encontrou uma base sólida para a sua felicidade. E sabe qual foi? Eu já falei e vou repetir. O perdão de pecados. O acesso ao Pai. Ele encontrou a bênção de Deus. Que não é dores. Ele encontrou a eternidade. Por isso que ele diz, bem-aventurado o homem que é perdoado dos seus pecados, porque ele encontra vida eterna. Sabe qual que é o fim de nós?
uma eternidade com Deus Todo-Poderoso ou distante dele, eternamente. Vai falar de inferno? Não, não vou falar de inferno. Você sabe, existe só esses dois destinos. E nós estamos numa igreja cristã. Precisamos falar disso. O inferno, ele é real. Ele é real. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz aquele cujo pecado é coberto. Feliz aquele homem que o Senhor não atribui equidade nenhuma. O problema, igreja, do pecado é que ele nos coloca contra Deus. E você sabe disso. E você que tem casa também sabe disso. Porque não é Deus que se afasta de nós. É o pecado. Às vezes nós colocamos culpa dos nossos problemas e dos nossos dilemas emocionais em pessoas. E colocamos culpa em outros e dizemos, fulano de tal me fez sofrer. A minha mãe falou assim de mim. O fulano fez isso comigo. Alguém me causou um trauma. Fulano fez aquilo. Nós colocamos a culpa no outro. E, na verdade, toda a separação nossa de Deus e dos homens e da unidade com os homens é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Nos coloca distante do propósito de Deus, distante do caminho ao qual Ele estabeleceu um destino para mim e para você. Na nossa caminhada ficamos distantes. Mas por que nós nos afastamos de Deus? Porque o nosso Deus, Ele é justiça. Nosso Deus, Ele é justo. O que é isso, pastora? O nosso Deus, Ele é santo. E Ele exige um pagamento pela transgressão que nós cometemos. Por isso vem a culpa do pecado. Por isso que o pecado pesa. Por isso que o pecado faz com que eu e você fiquemos cada vez mais distantes, porque a própria condenação de saber que Deus nos pesa a mão, que eu vou falar sobre isso aqui, faz com que fiquemos aprisionados por ausência de pagamento, devedores, uma dívida impagável. Não conseguimos pagar com as nossas obras, não conseguimos pagar com todo o dinheiro que a gente vem a ter, não conseguimos pagar com a fama que temos. Ficamos com desejo de voltar para Deus, mas não conseguimos, porque vem um peso sobre a alma. E feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Davi está falando. Sabe o que a gente tem para oferecer para Deus? Transgressões. Eu já falei isso antes. A única coisa que eu e você temos para oferecer para Deus são as nossas transgressões. E como isso? Com a sua alma. E como isso? Entregando a sua vida totalmente para Jesus. Mas Débora, você veio aqui, pastora Débora, pregar para crente justamente isso. Estou pregando naqueles que creem, que são perdoados dos pecados quando encontram com o Salvador do mundo. Querida igreja, nós precisamos compreender algo poderoso que é: eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso entregar tudo que eu tenho para Jesus. Não tem mais nada para oferecer para Deus. Você não tem nada para oferecer para Deus, porque tudo já pertence a Ele. O que você precisa oferecer para Ele hoje, igreja do Senhor? Você que está me ouvindo para a igreja online, se você um dia vai ouvir essa pregação lá adiante, você precisa entregar a sua vida para Jesus.
Por que isso? Porque não tem felicidade maior que saber que nós somos perdoados dos pecados. Não tem felicidade maior. Você não procura nenhum outro amor mais. Quando você encontra a verdadeira felicidade, que é ser perdoado dos pecados. Sabe aquela hora que você abaixa a sua cabeça e fala assim: eu sei que eu sou pecador. Eu entendo que eu sou pecador, mas Deus perdoou os meus pecados. Ah, igreja, isso muda todo um destino. Isso alinha o teu caminho. E você deixa de andar por caminhos tortuosos e volta a viver caminhando sobre Cristo Jesus, sobre a obra da cruz, sobre o milagre da restauração, do perdão, da graça, do abraço do Pai, do perfeito amor. Davi, ele escreve aqui a sua experiência. Antes de declarar a sua experiência, ele fala: feliz é o homem que recebe perdão dos seus pecados. E aí no versos 3 e 4, ele diz assim: e quando eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. No verso 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O que Davi está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: que foi tão terrível o período em que ele não procurou Deus. Foi tão difícil os dias em que ele passou escondendo de Deus aquilo que ele falhou com o Pai, aquilo que ele pecou contra Deus. Ele não conseguiu confessar ao Senhor. Ele se escondeu, ele fugiu de Deus. E por conta de fugir de Deus, os ossos dele envelheceram. O que significa isso? Era uma dor tão terrível que tinha no coração de Davi. Era uma dor tão horrível que parecia que ele estava com os ossos inflamados com osteoporose. Parecia que os ossos dele tinham envelhecidos e a artrite estava tomando ele. E estava doendo muito. Ele estava dizendo o seguinte: o tempo em que eu não falei com meu Deus, eu endureci o meu coração. O tempo em que eu não falei com meu Deus, eu escondi de Deus e dos homens. Os meus ossos doíam. A minha alma doía. Eu gritava dentro de mim. Doía dentro do meu coração. As feridas do pecado pareciam úlceras dentro de Davi. Eu sei que muitos de nós já sentimos isso. Quando nós falamos que o pecado apodrece os ossos, é sobre isso. Eles envelhecem. Eles fazem doer. Inflamam o nosso interior. Ficamos inflamados. Dores intensas no coração. Dói, dói, dói. A angústia tomou a alma de Davi. E ele fala que era tanta angústia que ele tinha, que parecia uma planta que seca no meio do verão, um orvalho que se seca no meio do calor. Ele está dizendo assim: estou secando-me por dentro. O calor de fora tem me queimado e me deixado seco de tanta angústia que eu sinto no meu coração. Havia um peso dentro dele. Havia um peso dentro de Davi. A força de Davi secou como uma planta no verão. Não sei se você se sentiu assim. Ou se está assim. Mas Davi está declarando aqui que ele está angustiado e culpado. No verso 5, está escrito assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
Dizia eu: confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aleluia! Somos ensinados por Davi nessa noite a confessar os nossos pecados. Somos ensinados por Davi a confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. Não tenha medo de falar isso. Não tenha medo. Deus está pronto a te perdoar, igreja. Deus está pronto a te perdoar. Foi muito... Davi, ele chegou diante de Deus muito comovido. Ele chegou diante de Deus muito aflito. Ele chegou diante de Deus para confessar o seu pecado muito emocionado. É assim que nós devemos chegar diante de Deus, comovidos. Comovidos, Senhor, eu sou pecador. E o único que pode mudar a minha situação é o Senhor. Aquele dia que eu confessarei e tu me perdoarás. Na mesma hora que Davi confessa, ele é perdoado. Igreja, às vezes nós fazemos igual Davi, fugimos de Deus. Às vezes não queremos falar sobre o assunto, porque o nosso coração está pesado. Existe uma angústia terrível. Mas aqui Davi diz que quando ele confessa, o perdão acontece com ele. Acontece muito rápido. Sabe, eu gosto de pensar no pai, quando ele está na porta de casa, à espera do filho fugitivo pródigo, ao qual ele retorna para o seu lar arrependido, e o pai não o despreza, pelo contrário, ele corre ao encontro do rapaz. E ele sela o perdão com um beijo. Querida igreja, que eu e você venhamos a ter essa compreensão. Não importa os erros que você cometeu, mas sim você confessá-los diante do Senhor, porque Ele vem ao teu encontro com um beijo. Ele quer selar o meu coração e o teu coração com perdão. E dizer: que saudade que eu estava de você. Quanto tempo você não vem ao meu encontro na oração? Quanto tempo você não vem ao meu encontro para ouvir as minhas sagradas escrituras? Quanto tempo você não me adora? Quanto tempo eu não ouço da tua boca orações? Porque você se jogou na culpa do pecado. Lamaçal do pecado, mas eu te amo mesmo assim. Davi aprendeu que deveria sempre orar por misericórdia. Ele fala da oração aqui nesse capítulo. Não vou me demorar muito, não vou entrar, porque senão o versículo ele vira mais uma nova pregação. Mas olha, só um abrir de aspas. Vocês precisam vir às terças-feiras. A igreja precisa entender o valor da oração. As terças-feiras, elas não são para aqueles que gostam da oração. Não, não. As terças-feiras são para pessoas que se arrependem. São para pessoas que renunciam o seu dia, a sua 1 hora da terça-feira fria que está tendo. Se prostra diante de Deus para dizer as suas petições, para clamar pela igreja. O meu desejo é que os cultos, eles sejam cheios de pessoas na terça-feira, na quinta-feira, nos sábados, nos domingos, nas escolas bíblicas, porque é assim, nesses encontros, que nós nos arrependemos. É nesses encontros que o pai, ele está sentado na porta e ele vai com um abraço apertado e diz: nossa, estava com saudade de você, deixei até tua roupa pronta. Tem um banquete para você, vamos sentar na mesa e vamos comer, porque eu quero fazer uma festa, porque eu estava com muita saudade de você.
Davi aqui está nos ensinando sobre a oração. E nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo, enquanto nós podemos achá-lo. Declarou aqui no Salmo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar a igreja. Davi professa a sua confiança em Deus. E ele está nos ensinando, eu e você, a confiar em Deus. Ele diz assim, tu és o lugar do meu esconderijo. Como nós precisamos orar isso. Tu és o lugar do meu esconderijo, Senhor. Enquanto muitos não sabem o que eu passo, eu estou escondido debaixo das tuas asas. Eu estou escondido debaixo da tua sombra, debaixo da tua cruz, debaixo do sangue vertido. Eu estou escondido debaixo de uma promessa de um bom futuro. Ah, Senhor, eu estou escondido em ti. Ele está dizendo, Deus protege o seu povo em meio aos problemas. Pessoas que recebem a alegria de perdão de pecados, elas estão protegidas por Deus. Elas estão guardadas por Deus em meio aos problemas. Por isso elas passam bem, porque sabem que Deus protege. Quando uma pessoa ela é perdoada de pecados, ela passa a viver as enchentes de uma maneira bem diferente. As águas, elas não submergem, não engolem. Os problemas não engolem elas. As adversidades não destroem elas, porque elas estão seguras em Deus. Pessoas que são bem-aventuradas pelo perdão de pecados estão protegidas de vendavais. Estão protegidas de ondas tenebrosas. Estão protegidas de mares abertos. Estão protegidas de fogo de fornalha. Pessoas que recebem a bem-aventurança de ser perdoado de pecados são protegidos por um Deus soberano e eterno. Toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, ela está em Cristo Jesus. Não tem outro tipo de felicidade, igreja. Não tem. Verso 8, que é o verso da campanha, que é o versículo deste mês. Eu vou ler numa nova versão do que eu li no começo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Aqui, Deus nos ensina, por meio da sua palavra, que nós somos guiados por Ele. Deus nos ensina a capacidade de um povo entender que os olhos dEle estão nos direcionando. Sabe, nós não podemos ser desse jeito. Aqui eu acho interessante que Davi ele se compara com um cavalo, uma mula. E ele fala assim, não sejam incontroláveis, não sejam ingovernáveis, agindo sem controle. Não faça isso. Ele está dizendo para ele mesmo, né? Davi, não seja um cavalo, uma mula que tem que ser freado. Não seja assim. Ele está dizendo, Deus é a melhor coisa que você tem, Davi. Igreja, Deus é a melhor coisa que você tenha. Não seja um ingovernável. Seja guiado por Ele, seja guiado pelo Espírito de Deus, para você não ser freado no meio da tua caminhada, para você não ser machucado no meio da tua desobediência. Ele está dizendo, o pecado trará uma coisa chamada tristeza. Ele está dizendo, o pecado trará
tristeza se não se arrepender. E olha, essa tristeza é uma tristeza eterna. O pecado te leva a uma tristeza eterna. Buscai o Senhor enquanto pode achar, igreja. Invocai enquanto Ele está perto. Faça isso. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui entregando a Ele a sua morte. Entregando a Ele aquilo que é morte para você, para que Ele possa dar vida. Que a vida dEle entre em você. Querida igreja, você estará seguro se arrepender. Você estará seguro se confiar apenas no Senhor e nos mandamentos dEle. E se manter cada vez mais perto dEle. Davi está dizendo assim: a misericórdia nos cercará por todos os lados. Se você confiar no Senhor, a misericórdia te cercará por todos os lados.